Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. E quero ler do verso 1 ao verso 5. Isaías, capítulo 54, do verso 1 ao verso 5. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações, e povoarão as cidades devastadas. Não temas, porque não passarás vergonha, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, e o seu nome é Senhor dos Exércitos, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Eu queria dar um tema para essa nossa reflexão desta manhã, curando a esterilidade espiritual. Uma parábola sobre a multiplicação dos filhos de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que nós estamos diante de um dos mais belos textos de todo o Antigo Testamento. Trata-se de uma das profecias mais extraordinárias feita pelo profeta Isaías. Quando a gente lê os livros proféticos, a gente precisa ter muito em mente, inclusive as parábolas contadas por Jesus. Porque a linguagem profética, ela é em muitos momentos uma linguagem poética e é também uma linguagem parabólica, ou uma linguagem utilizada em parábola. Os profetas, em especial o profeta Isaías e Ezequiel, eles trouxeram algo que as pessoas sabiam muito bem o que era na vida comum, diária, no cotidiano, para ilustrar algumas verdades espirituais. E nós estamos diante de um texto que trata de algo muito conhecido por todos nós. A gravidez de uma mulher que vai gerar filhos. É disso que esse texto está tratando. O profeta Isaías, ele vai utilizar uma linguagem aqui humana para nos dizer algo a respeito do que Deus espera de nós. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. No capítulo 9 de Isaías, nós vamos ler a respeito da profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 9. Capítulo 53, Isaías, como nenhum outro profeta por todo o Antigo Testamento, ele vai narrar para a gente minuciosamente como foi a morte de Jesus. Capítulo 53 é uma descrição de como foi a Via Crucis, a caminhada de Jesus do Getsêmani até o Gólgota. E agora no capítulo 54, o que a gente tem aqui é uma profecia proferida por Isaías sobre o crescimento do povo de Deus, sobre a multiplicação dos filhos de Deus e a expansão do trabalho na igreja, o trabalho da evangelização. Poderíamos chamar esse texto de a parábola das duas mulheres. Isaías, ele está falando de duas mulheres. Está falando de uma mulher casada e uma mulher desamparada. Está falando de uma mulher com muitos filhos e uma mulher sem filho algum. O que Isaías está querendo ensinar para a gente nesse texto? Isaías está nos ensinando a partir da gravidez de uma mulher
está nos ensinando a missão de Deus de evangelizar o mundo para a multiplicação dos seus filhos. Isaías fala sobre a mulher estéril e a mulher desamparada. Quem é a mulher estéril retratada aqui por Isaías? A mulher estéril significa o povo de Deus. Significa as pessoas que iniciaram um relacionamento com Deus depois da queda. Significa as pessoas que entenderam que por causa do pecado elas foram afastadas de Deus, foram desamparadas por Deus, mas decidiram iniciar um novo relacionamento com Deus, nos tempos antigos por meio dos sacrifícios, nos tempos da graça por meio da fé. Essa mulher estéril representa o povo de Deus no Antigo Testamento e vai representar a igreja a partir do Novo Testamento. Quem é a mulher desamparada citada nesse texto? A mulher desamparada, ela representa o povo afastado de Deus, que não está nem aí para Deus, que não se importa com Deus, o povo tal qual nos dias de Noé, o povo que estava a cada dia mais e mais se afundando no pecado, o povo que, tal qual nos dias de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, uma das terras mais idólatras de todos os tempos, de acordo com Josué, lá no capítulo 24, ele vai falar um pouco sobre isso. Quando Deus tira Abraão, ele tira Abraão do meio da mulher desamparada. A mulher desamparada representa o mundo que jaz no maligno, o mundo que vira as costas para Deus, o mundo que desce a cada dia ladeira abaixo, afundando nas estratégias de Satanás para destruir, para aniquilar com essa terra. A mulher desamparada representa aqueles que não estão servindo a Deus. O mundo sempre esteve resumido nesses dois grupos de pessoas. A mulher desamparada, com os seus filhos, que representa toda a população do mundo afastada de Deus, e a mulher estéril, que é o povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja de Cristo no Novo Testamento, a esposa do Senhor. Meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano ele nasce biologicamente filho de homens e espiritualmente ele herda a semente do pecado, o DNA do pecado, que é transferido de geração para geração. E, consequentemente, todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas nascem afastadas de Deus. Por isso, é filho da desamparada. Por isso, é filho da perdição. Por isso, é filho da ira de Deus. Por isso, é filho das trevas. Porque nascem sem vida com Deus. Nascem estéreis. Nascem afastados, destituídos da glória de Deus. Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade incrível de gerar filhos biológicos, mas nós não podemos gerar filhos espirituais para o Senhor, a menos que a gente se converta ao Senhor e seja curado de nossa esterilidade espiritual. Quero explicar isso melhor. Adma e eu geramos biologicamente o Lucas e o Tiago, mas eles foram gerados herdando o nosso pecado, que também herdamos de nossos pais, e herdaram de meus avós, dos bisavós, até chegar a Adão. Fomos gerados biologicamente, mas espiritualmente nós herdamos a semente do pecado. Eu não poderia, de forma alguma, gerar filhos espirituais para Deus, porque os nossos filhos já nascem com a semente do pecado. Mas nós tivemos, Adma e eu tivemos também o privilégio de gerá-los, o Lucas e o Tiago, como filhos de Deus. Assim como você, que já ganhou os seus filhos para Jesus, também teve a oportunidade de gerá-los para serem agora filhos de Deus, filhos por adoção.
quando a gente cria os nossos filhos nos caminhos do Senhor, quando a gente os evangeliza até que eles se tornem filhos de Deus, recebendo Jesus como seu Salvador e Senhor, nós estamos gerando os nossos filhos para se tornarem filhos de Deus. E eles que nasceram então como filhos da desamparada, eles agora se tornam filhos do povo de Deus, filhos da igreja, filhos da estéril, da mulher estéril. Chegamos num ponto muito importante, porque a profecia de Isaías, ela é voltada para o povo de Deus. Ela é voltada para o que aconteceria com a igreja no futuro. Ela diz respeito ao que Deus espera de nós como igreja. Deus espera que nós sejamos uma esposa produtiva, uma esposa que possua filhos, uma noiva de Cristo que de fato gere muitos filhos para o nosso Pai Celestial. Deus nos dá o nobre privilégio de sermos geradores espirituais. Deus deseja que o seu povo, que a sua igreja, que cada crente seja um multiplicador dos filhos de Deus. Nós podemos gerar filhos para Deus. Ao termos os nossos filhos biológicos, nós geramos filhos para esta terra. Mas ao gerarmos filhos para Deus, nós geramos filhos para a eternidade, que viverão além disso tudo que estamos vendo aqui agora, no mundo terreno. Nós podemos gerar novos crentes, novos filhos espirituais para Deus. Essa é a profecia de Isaías. Essa é a parábola das duas mulheres, a desamparada e a estéril. O profeta Isaías viveu num tempo de grande frieza espiritual no povo de Israel. 700 anos antes de Cristo. O povo estava se afastando de Deus. O povo que era a esposa do Senhor, o povo que tinha um relacionamento com Deus, estava a cada dia se distanciando de Deus. E o que o profeta Isaías está dizendo aqui é que o povo deveria voltar-se para Deus. E ele está profetizando que chegaria um tempo em que esse povo sairia da sua nostalgia espiritual, da sua estagnação, da sua esterilidade, que não produzia vida alguma no mundo. Você se remete ao capítulo 6 de Isaías e vai lembrar que o próprio Isaías disse que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Num tempo de esterilidade espiritual, as pessoas elas não se incendiavam pelo Senhor, elas não sentiam paixão mais pelo Senhor, eles não sentiam amor pelos perdidos, eles estavam se afastando de Deus, e a profecia vem de encontro ao povo de Israel, dizendo: chegará um tempo em que esta esposa do Senhor, o povo de Deus, que hoje está estéril, vai produzir filhos, será uma mãe de muitos filhos, e por isso ele diz: canta alegremente, ó estéril. Naquele tempo eles estavam cantando, mas era um canto que era apenas dos lábios para fora. Era um canto que não retratava a vida íntima do povo. O povo realmente não servia a Deus de coração, e por isso eles não faziam diferença no mundo em que estavam vivendo. E o profeta está dizendo que chegaria um tempo em que o povo de Deus, mesmo sendo uma porção de gente menor, porque diz aqui que os filhos da estéril são menos do que os filhos da desamparada. Os filhos da luz são bem menos do que os filhos das trevas. Mas Isaías está dizendo que chegaria um tempo em que esse povo de Deus, a esposa do Senhor, teria o seu ventre espiritual curado e geraria muitas vidas, muitos filhos, muitas pessoas salvas para Deus. Em diversos textos da Bíblia, o povo de Deus, a igreja, é comparado à esposa, à noiva do Senhor. A figura do casamento ela é usada frequentemente nas Escrituras para ilustrar a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus.
No Velho Testamento, Deus é considerado como o marido, o esposo do povo de Israel, que é a esposa. Isso é uma linguagem parabólica, uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurativa. Isso para demonstrar um nível de intimidade profunda, porque o casamento é o nível de intimidade mais profundo que pode haver entre duas pessoas. Jeremias capítulo 2, o profeta Jeremias, um pouco depois de Isaías, ele vai, no capítulo 2, ele vai proferir uma mensagem também de advertência ao povo de Deus, dizendo que o povo de Deus estava deixando aquele primeiro encantamento, o amor dos desposórios, é essa linguagem que Isaías utiliza, aquele amor da noite de núpcias e dos primeiros dias de casamento. E Jeremias vai dizer, o povo está perdendo esse amor pelo Senhor. O profeta Oséias talvez seja uma das grandes referências também para nos mostrar que o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser ilustrado no relacionamento, no casamento. Quando o Senhor chama Oséias e diz assim para Oséias, eu quero que você se case com uma mulher adúltera, e que você tenha filhos com essa mulher, porque eu quero ensinar algumas lições ao meu povo. E o que ocorrer na relação sua com essa mulher, eu vou mostrar para vocês que é o que tem ocorrido no nosso relacionamento. Oséias se casa com aquela mulher, e ao se casar com ela, tem filhos, e logo depois aquela mulher, ela que era antes uma adúltera, ela deixa Oséias e volta para a prostituição, e ela está lá na boate, lá no bordel. E o Senhor diz para Oséias, Oséias, eu quero que você vá lá e paga a dívida daquela mulher naquele bordel e traga ela de volta, que você reconquiste aquela mulher. E Oséias faz isso. Que missão que Deus deu para aquele profeta? É isso aí, Fagner. É isso aí, pastor Sirley. Às vezes Deus dá determinadas missões, determinadas coisas para os seus profetas. Às vezes Deus manda dizer determinadas coisas que a gente talvez não gostaria de dizer. Fazer coisas que talvez a gente não gostaria de fazer. E Oséias faz isso, vai lá no bordel e pergunta, quanto a minha mulher tem hoje de dívida aí? Tem X, ele arranca o dinheiro, paga, fala, tá pago. Me acompanhe, vamos de volta para casa. E ele perdoa a sua mulher. Estranho isso, né? Mas Deus diz para Oséias, é assim que o meu povo está se relacionando comigo. Meu povo tem me traído, meu povo tem adulterado, indo, seguindo outros deuses, muitas das vezes seguindo o seu próprio coração, que Jeremias vai dizer que é enganoso. O relacionamento de Deus com o seu povo no Antigo Testamento foi retratado nessa figura de linguagem esposo e esposa. E o que dizer do Novo Testamento, onde Cristo é retratado como o noivo da igreja? Dos evangelhos até o Apocalipse, há dezenas de referências. No Evangelho de João, por exemplo, João Batista fala de Jesus Cristo como o noivo e menciona a noiva. Olha o que diz João 3,29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Que bacana! João Batista está falando assim, eu sou amigo do esposo. Eu vim na linguagem lá do Antigo Testamento, do próprio profeta Isaías, eu vim preparar o caminho para o esposo. Eu vim como que abrir a passagem, dizer, olha, o esposo está vindo. Não tem aquela cena no casamento hoje, quando entra aquele noivinho na frente com a plaquinha dizendo, está vindo a noiva? João Batista veio mais ou menos assim, com a plaquinha dizendo, está vindo, é ele, está chegando o noivo. Está chegando o noivo para se encontrar com a noiva. João Batista está se referindo aqui a Jesus Cristo, o noivo, e a igreja, o povo de Deus, os discípulos, os seguidores, como a noiva. E aí nos 3 evangelhos a gente vai perceber novamente essa mesma ideia. Jesus, o noivo, a igreja, a noiva. Isso vai culminar lá no Apocalipse, quando a Bíblia diz que há no céu uma grande festa, uma celebração das bodas, as bodas do noivo e a noiva, quando eles estarão para sempre, definitivamente, para todo sempre. Meus irmãos, o quanto a gente precisa como noiva, como esposa de Cristo, nos dias de hoje,
considerar melhor que tipo de esposa nós temos sido para o nosso Senhor. Que tipo de noiva nós temos sido para o noivo, Jesus Cristo. E voltando aqui à profecia de Isaías, Isaías diz que nós somos a estéril, que deve gerar filhos. Filhos para Deus. Como a gente gera filhos para Deus? Como a igreja pode gerar mais e mais filhos para Deus? Pela evangelização. Pela evangelização. Eu ilustrei aqui ainda há pouco, dizendo a respeito de nossos filhos biológicos. Quando os ganhamos para Cristo, a gente também os ganha como filhos para Deus. Os geramos biologicamente e também tivemos o privilégio de gerá-los espiritualmente. Mas Deus deseja que a gente gere não apenas os nossos filhos. Gerar os filhos é necessário, porque tem gente que nem os próprios filhos está gerando. Tem gente querendo gerar os de fora e não gerou ainda os de casa. Mas Deus nos chama para a fertilidade espiritual. Talvez a gente esteja precisando de cura na nossa esterilidade espiritual. Quer ver uma coisa? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus nos últimos 2 anos? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus nos últimos 2 anos? Qual é a pessoa que você está hoje trabalhando para ganhar essa pessoa para Jesus, para gerar essa pessoa como um filho de Deus? Qual é a pessoa que você está ocupando uma parte do seu tempo, tirando uma parte do seu recurso para investir, para gerar filhos espirituais, filhos na fé? Eu queria aplicar esta mensagem com 3 verdades. Primeiro, a geração de filhos espirituais depende de um relacionamento íntimo entre a noiva, a igreja, e o noivo, Jesus Cristo. Isso é básico. Isso é básico. Para que um casal possa ter filhos, a menos que seja por inseminação artificial, esse casal precisa ter relacionamento para que a esposa possa ficar grávida. Relacionamento é o processo natural para a geração de filhos. A gente se relaciona com Deus, a gente busca intimidade com Deus, a gente se aprofunda na vida com Deus e naturalmente a gente há de gerar filhos para Deus. Sem um relacionamento íntimo com Jesus, sem muita oração, sem muito estudo da palavra, sem muita busca pelo Senhor, não é possível gerar novos crentes. Assim como é impossível um casal gerar filhos se não tiverem contato um com o outro. Essa é a primeira verdade. Segunda, gerar filhos na fé dá trabalho, muito trabalho, e pode ser cansativo, mas é o maior de todos os privilégios dado a cada um de nós. Se nós de fato nascemos de novo, se a gente se converteu ao Senhor, se a gente é uma nova criatura, não há privilégio maior do que esse, poder gerar novos filhos para Deus. Mas dá trabalho, é cansativo, exige dedicação de tempo, exige renunciar o nosso eu. Mas, meus queridos, não existe utilidade maior que possamos dar à nossa vida do que permitir que Deus gere através de nós novos crentes, pessoas, vidas preciosas pelas quais o Senhor Jesus morreu, que vale mais do que o mundo inteiro.
Cada alma vale muito. Jesus pagou o alto preço. Jesus pagou o bom preço. Dá trabalho? Sim. É cansativo? Sim. Exige investimento? Sim. Mas é o maior de todos os privilégios. Saber que a gente está, de alguma forma, influenciando a vida de alguém, de modo que ela possa viver a eternidade no céu. Não há privilégio maior do que esse. Você pode ganhar esse mundo inteiro, trabalhar a vida toda, ser alguém rico, ter todos os recursos do mundo, mas se não foi capaz de ganhar uma alma, você não ganhou nada que presta, porque tudo que você vê aqui e agora, um dia será imprestável, porque vai deixar de existir. Mas uma alma que a gente ganhar, esta alma estará na eternidade, e ela vai permanecer para todo sempre, sempre e sempre. Terceira verdade, nós não conseguimos imaginar, meus irmãos, a dimensão do impacto de um filho que possamos gerar para a família de Deus. Não conseguimos imaginar a dimensão do impacto de um filho que possamos gerar para a família de Deus. Ao pensar rapidamente em algumas mulheres estéreis biologicamente na Bíblia, eu fiquei pensando que estas mulheres estéreis, que foram mães de filhos, elas não tinham a menor ideia do que os filhos delas seriam e representariam. Eu lembrei de algumas, por exemplo, primeiro a mulher dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Será que é por acaso que a mulher desses 3 patriarcas, dessas 3 gerações, eram estéreis? Será que isso é por acaso? A mulher de Abraão, Sara, era estéril. A mulher de Isaque, Rebeca, era estéril. Ele orou por ela 20 anos até que ela ficou grávida. Raquel, mulher de Jacó, também era estéril. Mas veja bem, quem foi o filho de Sara? Foi Isaque. Quem foi o filho da mulher de Isaque? De Rebeca? Jacó. Quem foram os filhos de Jacó com Raquel? Aqueles que compuseram as 12 tribos de Israel. Nós não temos noção, a gente não consegue imaginar o impacto de um filho que pode ser gerado dentro dos propósitos de Deus. Eu me referi agora à esterilidade biológica, e aí poderia ainda citar aqui outras mulheres que eram estéreis e foram alegres mães de filhos. Esposa de Manoá, ela gerou Sansão. Ana gerou Samuel, era estéril. Ruth, estéril e viúva, encontrou misericórdia e gerou Obed, que gerou Jessé, pai de Davi, a linhagem da qual veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Isabel, estéril, prima de Maria, aquela que gerou João Batista, o amigo do noivo, estéril. Foi mãe do maior profeta de todos os tempos, João Batista. A Bíblia diz que não houve ninguém maior do que João Batista, nem antes e nem depois. Nós não conseguimos imaginar a dimensão do impacto de um filho que possamos gerar para a família de Deus. Voltando agora para gerar filhos espirituais. Pense naquela pessoa que você pode gerá-la como um filho espiritual, um filho na fé. Você tem ideia de o que ela pode representar no reino de Deus? Você tem ideia de pessoa tão usada ela possa ser no reino de Deus? Foi por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, a sua avó e a sua mãe, elas puderam gerá-lo. Mesmo você tendo um pai grego, mas tendo uma mãe judia,
e uma avó piedosa, elas puderam gerar você como filho de Deus. E agora eu te exorto a isso, Timóteo, que você ensine outros, que você também gere outros, que você forme outros. Por certo, Lloyd e Eunice não tinham a menor ideia de quem seria Timóteo, um dos maiores pastores na igreja do primeiro século, pastor na igreja de Éfeso. Começou o seu ministério novo, talvez 18, 20 anos, tremendamente usado por Deus. Companheiro do velho guerreiro apóstolo Paulo. As pessoas que nós ganharmos para Jesus, as pessoas que nós gerarmos como a esposa estéril, que é desafiada a ser mãe de filhos para Deus, elas poderão impactar a geração seguinte. Por isso que nós não podemos falhar. Meus irmãos, o apelo para esta mensagem nesta manhã é esse: Deus deseja que nós geremos filhos para Ele. Nós somos a noiva do Senhor, nós somos a esposa do Senhor. Quantos filhos você já tem? Filhos na fé, filhos espirituais. O apelo do Senhor, o apelo do esposo para a sua igreja é esta: gerem filhos, filhos espirituais, filhos na fé. Meus irmãos, eu profetizo que virão dias de multiplicação em nossa igreja. Eu posso ver isso pela fé, com os olhos da fé. Eu creio que veremos um tempo de muitos novos filhos espirituais. Gente se convertendo, gente entregando a vida a Jesus, semanalmente, todos os domingos, todos os dias. Muita gente se batizando. Eu creio que um tempo de cura da nossa esterilidade espiritual está chegando. Eu creio que Deus quer fazer de mim e de você uma noiva, uma esposa muito fértil, capaz de gerar muitos e muitos filhos para Deus. Isso é tão importante para Deus, que Jesus veio aqui a este mundo para morrer pela sua noiva. Efésios 5 diz isso. Jesus veio morrer na cruz do Calvário pela sua noiva. Vamos orar para que a nossa esterilidade espiritual seja de fato curada, para que a gente deixe de ser estéril, para que quando alguém nos perguntar assim: quem você ganhou para Jesus nos últimos 2 anos? A gente possa contar assim, encher mãos. Tanto. Que bênção será. A geração de filhos espirituais para Deus é um dos maiores sinais do avivamento da igreja de Cristo. Isso porque a esterilidade espiritual é a maior evidência da necessidade de um avivamento. Quando paramos de gerar, nós precisamos de um avivamento. Quando paramos de nos preocupar tanto com os perdidos, a gente precisa ser despertado, acordado, para que a gente volte a gerar. Porque é para isso que a gente está aqui na terra. A gente não está aqui na terra para ficar aí desfrutando do bem e do melhor dessa terra, para colocar o pé e dizer: essa terra agora é minha. Nada disso. Nada disso. Nós estamos aqui para a gente gerar filhos para Deus. Essa é a razão de continuarmos aqui como esposa do Senhor. Feche seus olhos. Ore neste momento, fale com o Senhor. Peça: Senhor, me cure da minha esterilidade espiritual. Talvez você precise reconhecer aí diante do Senhor nesta hora, dizendo para Ele: ó Senhor, eu não me recordo agora de ninguém além dos meus filhos que eu tenha conseguido gerar como um filho do Senhor.
Talvez você reconheça nesse momento que não tem conseguido gerar nem os próprios filhos para serem filhos do Senhor. Os gerou biologicamente, mas ainda clama, ainda chora, porque eles estão vivendo desamparados. Ainda estão como filhos da afastada. Estão no mundo. Peça ao Senhor para que te use nesse processo de gerar filhos para Deus. Ah, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã. Nós cremos que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. E ela nesta manhã nos confronta com esta realidade. Nós precisamos, como igreja, gerar filhos para o Senhor. Somos a Tua esposa, somos a noiva do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que temos gerado pouco. Reconhecemos, ó Deus, que o nosso batistério às vezes quase trinca, quase racha, de tanto tempo que ele fica seco. Ah, Senhor, tem misericórdia da gente. Cura, Senhor, a nossa esterilidade. Senhor, que a gente saia daqui nesta manhã, tomados por esta palavra, decididos a ser férteis. Ó Deus, que a gente decida gerar filhos para o Senhor. Que a gente ore mais pelos perdidos. Que a gente invista mais tempo da nossa vida com eles. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como Tua noiva. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais intimidade com o Senhor, porque isso é crucial para a gente gerar filhos. Ajuda-nos a ter, ó Deus, uma ligação íntima com o Senhor, tal qual tem um esposo e uma esposa no processo de gerar filhos biológicos. Deus, que a gente tenha essa ligação com o Senhor, ó Pai. A gente tenha amor e paixão pelo Senhor. É verdade, Senhor, que gerar filhos dá trabalho, pode ser cansativo, muda a rotina da nossa vida, altera, ó Deus, a nossa forma, muda muita coisa ao nosso redor. Às vezes, ó Deus, causa dor. São dificuldades que surgem no caminho. Mas, Pai, eu quero dizer também diante do Senhor que é um privilégio poder gerar filhos, filhos biológicos, mas muito mais ainda é privilégio, Senhor, poder gerar filhos espirituais. Ver novos crentes, ver pessoas chegando para o Senhor que estarão também caminhando para o céu conosco. Ah, Senhor, nós não temos ideia, não conseguimos imaginar o impacto que pode provocar através de um filho na fé que a gente possa conseguir gerar. Que o Senhor nos use, Senhor, como Tua noiva, como Tua esposa, para a gente gerar muitos filhos. Ó Deus, usa os adolescentes da nossa igreja para que eles possam gerar filhos espirituais. Usa os nossos jovens, Senhor, que a gente possa espiritualmente estar grávidos, ó Deus, para que assim esta mulher estéril possa ser alegre mãe de muitos filhos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Te pedimos também, Pai, pelos adultos, pelos idosos. Ó Deus, nada é impossível para Ti. Acabamos de lembrar agora há pouco daquelas mulheres idosas com 100 anos, que foram mães de filhos, Senhor Deus. O Senhor pode, se o Senhor assim quiser, se for o Teu desejo, se for a Tua vontade, se for propósito do Senhor, o Senhor pode fazer com que talvez mulheres aqui em idade fiquem grávidas biológicas. O Senhor tem poder para isso. Mas nós Te pedimos por muito mais que isso. Nós Te pedimos que todos nós aqui, desde os mais novos até os mais idosos, nós possamos, ó Deus, gerar filhos espirituais. Ó Deus, que a gente saia daqui nesta manhã pensando nisso, se preocupando com isso, buscando por isso, Pai. E que o Senhor nos ajude para a gente gerar muitos filhos. Que a IBC seja uma igreja com o ventre abençoado, fértil,
para produzir tantos filhos quantos assim o Senhor colocar ao nosso alcance. Ó Pai, muito obrigado por tudo mesmo. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.